Eu sou Ariadne Gattolini, editora-chefe aqui do Jornal de Jundiaí. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial para mim, que nós dois temos uma paixão em comum. Nós gostamos de montanhas e altas aventuras. Ele não é um aventureiro, ele é um expedicionário. Ele não faz nada sem detalhar minuciosamente o que ele vai fazer, e ele tem levado bastante jundiaenses a escalar montanhas, conhecer montanhas com êxito, às vezes com insucessos, mas ele sempre segue à frente e passa esse amor à montanha para a gente também. Seja bem-vindo, André Pelati. Muito obrigado, Ariadne, pelo convite. Como é que é esse amor pela montanha? De onde veio esse amor pela montanha? Começou assim meio sem querer. Um amigo meu na faculdade, isso estamos falando de ano 2000, então já faz 25 anos já, convidou para subir, vamos subir uma montanha. Eu falei, tá bom, vamos subir uma montanha, mas e aí, né? A gente não precisa contratar guia, a gente não tem equipamento, nunca fiz isso na minha vida, né? Não, fica tranquilo que eu tenho um negócio que vai levar a gente, chama GPS. Estamos falando do ano 2000, eu nem sabia o que era aquilo lá, né? Falei, então tá, vamos, né? O Rafael Freitas, hoje ele mora em Londres, e o André Lopes também estavam nesse grupo. Isso foi uma aventura, não Você foi uma fazia expedição. faculdade do que, André? Fiz faculdade de publicidade, propaganda. E aí a gente foi pro Pico dos Marins, e obviamente a gente não chegou, o negócio não levou a gente onde a gente queria. Não funcionou. Perrengue, ficamos perdidos lá e tivemos que dormir numa ribanceira lá, porque não tinha lugar certo, enfim, desistimos. Mas aquilo me picou, assim, sabe? O bichinho da pedra. O perrengue te picou? Não, a montanha me picou. E aí, na semana seguinte, eu já falei, vamos voltar lá, vamos resolver esse negócio. Aí um falou, vou visitar minha avó, aí eu não sei o que, eu não posso. Aí eu peguei e fui sozinho. Aí, Qual foi a primeira montanha grande, alta que você... Primeira alta montanha foi o Elbrus, na Rússia. Maior montanha da Europa. E tem quantos? 5.642. 5.642. Isso foi que ano? 2013. Mas um dia você estava na Aconcagua e você me ligou e falou assim, aliás, eu fiquei a 250 metros de chegar e você parou antes. Como é que é isso para você? Como é que você sabe seu limite? Eu costumo falar assim pros meus clientes, né, porque hoje eu sou guia de montanha, e eu compartilho, né, essa paixão com outras pessoas, que não desistiu quem não fez montanhas o suficiente. Algum momento você vai acabar desistindo por algum motivo, seja por algum planejamento errado que foi feito, ou seja por algo que está fora do nosso controle, né? Por exemplo, uma mudança climática, enfim, por exemplo, essa no Aconcagua foi por uma questão que foi a primeira vez que eu estava fazendo em estilo alpino solo, que é quando eu vou totalmente independente, né? Sem muleiro, sem carregador, totalmente sozinho. Eu tava com 40 quilos na mochila, tava muito pesado. E eu tava no começo da temporada, fui comecinho de novembro. A temporada na Aconcagua é de novembro a começo de fevereiro. Final de novembro a começo de fevereiro. Então tinha muita neve. Então essa parte do dia final, no dia de ataque ao cume, especialmente próximo, chegando na Canaleta, quem já foi pra Aconcagua sabe de onde eu tô falando, tava com neve no joelho. Então o gasto energético foi muito maior do que eu esperava. Então eu cheguei na Canaleta, faltando 250 metros, eu vi que eu não tinha energia suficiente para bater lá, que eu ia demorar 3 horas para fazer esses 250 metros e voltar com insegurança. Então eu optei por, enfim, voltar para casa, que é sempre o objetivo maior, é voltar para casa. Né? Deve ter gente que fala assim para você, né? Mas cara, o que você vai fazer nessa montanha? Tem um monte de acidente, tem gente que morre. Você tá fazendo o que lá, né? O que te move hoje? É a montanha ou é o desafio? Olha, estar na montanha, né? Eu gosto muito de estar nesse estilo alpino solo, né? Sim. Sozinho. Quando eu não estou trabalhando, obviamente. Você estar sozinho na montanha é uma possibilidade de, enfim, a gente tentar compreender um pouco mais da gente, como é que a gente está inserido
como é que a gente está cuidando das pessoas às nossas voltas, pessoas que a gente gosta e, enfim, eu vejo como uma meditação ativa, sabe? Sim. De uma forma de eu me Apesar de você estar sozinho, você está tentando uma conexão ali? exato, porque é um estado de presença, né? Total. Você Sim. tá na montanha, principalmente sozinho, você precisa estar atento em tudo que está acontecendo, você precisa estar atento ao clima, à nuvem que está mudando, ao vento que está mudando, se você tem água suficiente, onde que é o próximo ponto de água, quanto tempo falta para o acampamento, comida, enfim. Então, você precisa estar muito presente naquilo. E esse estado de presença, ele acaba trazendo esses insights. Então, assim, eu gosto de... E aí o cume, fazer o cume acaba sendo um pretexto para estar vivenciando tudo isso, sabe? Lógico, o objetivo sempre é voltar para casa inteiro. O objetivo de fazer cume é secundário. Se der, ótimo, legal, bacana, mas o objetivo principal é sempre voltar, né? Mas isso te leva para um monte de lugar também. Eu lembro que você fez o Irã, né? Sim. E te leva a lugares que você não iria normalmente. Exato. Eu comecei a fazer os 7 cumes, né? Que são 7 maiores montanhas dos 7 continentes. E aí, desses 7 cumes, 2 são vulcões. E aí eu vi que não tinha nenhum brasileiro que tinha feito os 7 vulcões. Os 7 cumes já deve ter uns 35 brasileiros que fizeram, se eu não me engano. 35 não, minto, perdão. 11 brasileiros que fizeram os 7 cumes. Agora os 7 vulcões não tinha nenhum brasileiro que tinha feito. E aí eu falei, legal, acho que é uma oportunidade de conhecer, né? Damavand, Irã. Poxa, quando que eu iria pro Irã? Não, e ainda bem que você foi antes de fechar, né? Pois é, exato. Agora acho que você não iria mais. Acho que não. Com certeza. Então, e o Damavand foi muito legal, assim, porque foi uma quebra de paradigma, assim, com relação ao povo iraniano tremendo. Eu sempre falo que todo mundo que me pergunta, ele fala, pô, você foi pro Irã, e aí como é que é lá? Foi o país que eu mais fui bem tratado da minha vida que eu já fui, assim. É inacreditável a receptividade do povo. Pra você ter uma ideia. Eu fui em 2019, aí depois eu fui em 2022 guiando pela Aventura Alpina. Guiando um grupo e um dos participantes do grupo, o Ale, ele era escalador também, ele é escalador. E ele falou, André, depois do Damavand, vamos estender e fazer um roteiro de escalada pelo Irã? Falei, legal, bora. A gente alugou um carro e cruzamos do norte ao sul Irã. E aí todo o setor de escalada que a gente chegava, o pessoal vinha falar com você, falou, viu, vocês não são daqui, né? Não somos brasileiros. Poxa, que legal, sejam bem-vindos no meu país. Tô trazendo aqui água de rosas para você, eu tenho tâmara. O que vocês vão fazer de escalada? Que graduação que vocês querem? Eu vou levar vocês na via lá, a melhor via mais legal nessa graduação. Então, assim, o tempo todo essa receptividade. Então, foi muito legal isso. Né? Você já foi pro Nepal fazer Nepal também? Não, Nepal não. Nepal e Himalaia ainda não fui. Tá na lista, com certeza. Pena que tá muito caro, né? Então, a gente acaba indo mais aqui nos Andes, tem montanhas muito bacanas, principalmente no Peru. Que agora eu tô indo todo ano pro Peru, né? Pra região de Huaraz. Nossa, André, a primeira vez que eu sobrevoei a cordilheira, eu falei, eu jamais entraria aqui. Eu jamais passaria aqui. Pois é. Porque eu tive muito medo. Porque o avião tem uma turbulência incrível ali em cima do negócio. E você fica vendo as montanhas passando, né? Sim. Mas Peru também é um povo muito legal, né? Muito bacana. Povo simples, assim, também acolhedor, muito legal. E a formação rochosa dos Andes peruanos é apelidado de Himalaia andino. Porque é uma formação muito parecida, né? São as formações piramidais, né? Não é diferente da Bolívia, Argentina, que são mais Você já pensou em ficar na montanha? Ficar o quê? Morando na montanha, que nem aqueles monges budistas que a gente lê. Com certeza, quem nunca? Todo montanhista um dia pensa. Eu li uma de uma monja budista que ela ficou 12 anos encravada lá no Himalaia, numa gruta, e as pessoas traziam as comidas para ela, mas às vezes ela ficava muito tempo isolada, e ela ficou 12 anos. 12 anos. Isolada. Você também parecia desse tipo de pessoa que faz. Agora a gente tem algumas responsabilidades aqui, né? Com a família e tudo mais. Mas, poxa, eu e a Fabi, assim, o Pedro crescendo, né? A gente acha que vai crescer e os problemas vão... Não, vai piorando. Vai diminuindo, vai só trocando as ordens de problemas, né? Mas, enfim. Mas a nossa ideia é daqui uns 10 anos, quem sabe, mudar para
Não para uma gruta, mas talvez uma cabaninha, alguma coisa assim mais Agora, simples. André, acho que assim, só para tirar a curiosidade, como é que é o dia a dia mesmo dessa subida, né? O que que você come? Como é que você vai ao banheiro? Quais os cuidados que você tem para não deixar vestígio, né? Para não poluir Legal. aquele ambiente que você está passando? É, como é que é a preparação para a mulher, né? Fala um pouco, acho que fala um pouco disso do dia a dia, também depois um pouco sobre a preparação pré-escalada. Tá, legal. Bom, depende do. Primeiro, a gente tem que definir qual o estilo de viagem que eu vou fazer, né? Então, se eu opto por fazer uma viagem estilo alpino, que aí não é a trabalho como guia de montanha, é uma estratégia. E se eu opto por fazer uma viagem de estilo expedição, que aí eu vou ter todo um suporte de uma equipe de porteadores, de carregadores, cozinheiros. Então, muda um pouquinho esses pontos, né? Então, falando do estilo alpino, né? Que eu faço quando eu tô Sozinho. sozinho. A comida, não dá para levar uma comida fresca, né? Por exemplo, levar um macarrão, por exemplo, que nem a gente compra aqui no mercado. Porque ele é muito pesado, né? O molho é muito pesado então acaba sendo um volume tremendo, um peso tremendo e isso vai colocar em risco o Quantos sucesso. dias? Depende da expedição, né? 5.900, mais ou menos. 5.900 a gente tá falando de 10 dias aí. 10 dias você vai ficar. Então essas montanhas que eu tô agora indo bastante no Peru, né? O Pamayo, Ortenstorajo, que a gente vai ter esse ano também, uma expedição para lá, que é a montanha da Paramount Pictures, sabe? Aquela dos filmes. São 10 dias. Uma expedição 10 dias, isso se eu já entrar aclimatado. Então a ideia é fazer alguns passeios no entorno do Huaraz, montanhas ali de 4.500, 4.000, para iniciar esses 10 dias aclimatado. Então a gente vai separar uns 13 dias aí total. Já para 4.500, 4.500 já demora um tempo, né? Assim, lá em Huaraz a cidade já tá a 3,5 de altitude. É que nem Cusco. Então você vai fazer qualquer passeio, você chega em 4,5. Mas você leva umas 24 horas para aclimatar ali, em 3,5. Então, na verdade, como é que dá para fazer lá em Huaraz? A gente passa uma noite em 3,5, que a gente já tá aclimatando, né? Acima de 3.000 já é considerado alta montanha, né? Então, você tá acima dessa altitude, você já tá num processo de aclimatação. A gente faz algum passeio e volta para os 4,5. Passeio de 6 horas. Volta para 3,5. E volta para 3,5 e dorme ali. Tá. Na cidade, com bastante água, com alimentação, né, adequada e tudo mais. Então a gente não fica subindo, né, nessas aclimatações curtas. Aí quando de fato a gente vai entrar na montanha que é o objetivo, o Pamayo ou Ortenstorajo, aí sim você vai subindo, ganhando altitude. Quando você começa a sentir que seu corpo não está aclimatando bem, é hora de dar um passo, dormir em um acampamento mais baixo, ficar forte de novo e assim continuar, tá? Então a parte de alimentação, voltando à sua pergunta de como é que funciona a montanha, se é no estilo alpino que eu tenho que prezar por, assim, ser muito minimalista ao extremo, eu levo comida liofilizada. Sim. Que é uma comida que ela é feita igual a gente faz em casa, só que ela tem um processo de hidratação por frio, que a água toda sai, então o feijão fica um isoporzinho, assim, né? O grão do feijão. E aí você coloca água quente de novo, que geralmente não, com certeza você vai ter que passar por algum ponto de água, né? Senão você não aguenta, né? Não consegue ficar 10 dias. E aí coloca água quente, ele volta ao seu estado normal. Então a alimentação é assim. E separa aqui, no café, almoço, jantar? Não, só café e almojanta, né? O famoso almojanta. Porque 4 horas também você deve parar e não deve subir mais, por causa do tempo. Geralmente é isso. A ideia é chegar com luz de volta ao acampamento para, né, dormir cedo, 7 horas da noite já tá dormindo já para o dia seguinte. Então a alimentação é dessa forma. Você falou sobre não deixar rastros, né? Que é o famoso Leave No Trace aí que no mundo inteiro, que é muito importante isso. As montanhas, os parques nacionais estão cada vez adotando mais essa política do Leave No Trace. E no estilo alpino, o que eu faço? Eu costumo trazer de volta. Então existe um processo artefato químico? Não, na verdade não. Tem um negócio que chama sheet tube, que é um tubo de PVC grosso, tipo tubo de esgoto, que ele é tampado nas duas pontas, né? Então você coloca ali e traz de volta. Sim. Então conforme eu estou subindo, eu vou deixando os acampamentos, e aí quando eu vou descendo, escondendo uma pedra, alguma coisa lá,
Aí, conforme eu vou descendo e passo pelos mesmos lugares, eu vou coletando para levar de volta. Mas quando é estilo expedição, aí já muda um pouco, né? Depende de cada lugar, tem um tipo Você de pode ter lidar com aqueles isso. cozinheiros, né, também para você. Sim, então nas expedições da Aventura Alpina, né, que é a minha agência de turismo de montanha, geralmente a gente opta pelo estilo expedição, a não ser que o cliente faça um pedido especial, né? Que eu já tive um cliente que pediu para quero subir o Orros pelo lado argentino em estilo alpino. É meu sonho, Tá. porque eu vi que você subiu e tal. Mas é exceção, porque isso diminui muito a chance de cume, né? Porque você gasta mais energia, mais trabalhoso e tudo mais. Quando você está no estilo expedição, com essa equipe, tem uma tenda do tamanho dessa sala aqui, que a gente pode sentar, a gente vai ter comida, almoço, Não vai café, carregar almoço, peso nas janta. costas. Não vai carregar o peso nas costas, porque até o acampamento base é mula, são animais que fazem isso, né? Então, assim, é muito mais confortável nesse estilo expedição, o andar aí Mas é do menos projeto. aventureiro. É menos aventureiro, isso. Tem água quente, já pronta, chazinho, enfim, sobremesa. Agora, tem a etapa de planejamento, né? Um pouquinho antes de conversar com você, eu falei que uma vez eu entrevistei o Almir Klink e ele não gostou da palavra aventura. Ele falou, eu não faço aventura, né? Então, tem também um planejamento aí minucioso, né? Como é que você vê essa questão de tempo, meteorologia? Onde é que você vai buscar essas informações? Com certeza o planejamento é o principal passo de qualquer expedição, né? Sem planejamento, eu falo que não existe expedição. Se você não sabe para onde você está indo, onde são os pontos de água, qual a distância dos acampamentos, qual é a altitude dos acampamentos, você vai ficar totalmente à mercê da sorte. Então, a chance de dar... não dá, né? Não dá. E aí, às vezes, não é só... O insucesso não é só você voltar para casa sem ter feito cume, né? O insucesso, às vezes, você não voltar. Então, a gente, obviamente, não é o correto. Por isso que essa palavra aventura, às vezes, soa como algo desorganizado, né? Por isso que o Almir Klink não gosta. Parte de clima. A gente sempre preza pelos períodos, né, que são mais estáveis o clima. Então, vamos falar de Brasil, por exemplo. A alta temporada de montanha no Brasil é de abril a agosto. Por quê? Porque nesse período existe uma estiagem maior no país. Chove muito, o índice pluviométrico é muito menor. Isso não tira a chance de a gente pegar uma tempestade, mas reduz muito mais do que pegar em janeiro, né? E a gente está sempre acompanhando. Então, existem sites especializados que a gente consulta que são bem específicos, que, inclusive a gente consegue ter um acesso de hora em hora, quantidade de milímetros por hora que vai cair, para a gente entender. Às vezes, você vê lá um dia, numa previsão normal, né? De TV, rádio, enfim. Você vê lá, vai chover 6 milímetros no dia. Tá, mas como que vão cair 6 milímetros? Vai cair durante os 24 horas ou vai cair durante meia hora? Porque se cair meia hora é tempestade, entendeu? Agora, se cair diluído em 24 horas é um sprayzinho. Oxigênio vocês levam? Não, para essas montanhas não. Montanha 6.000 não é comum a gente ter oxigênio. O oxigênio é usado mais nas montanhas de 8.000, né? Que são as montanhas do Himalaia. Porque daí a gente fala do Everest, por exemplo, né? Que é a montanha mais alta. A concentração de oxigênio lá é 30% do que é concentrado no nível do mar. É o Everest que tá uma corrida horrorosa, que tá tendo fila para subir. Puxa, então, o Everest, assim, muito triste isso, assim, eu tenho vontade, lógico, todo montanhista tem. Mas eu acho que a geração não tem mais vontade não, né? Pois é, acho que eu já coloquei outras prioridades na frente, sabe? Primeiro por uma questão de custo, né? Porque é caríssimo. Mas tem um monte de gente que é aventureira subindo o Everest, né? Muita gente. Eu não opero no Everest, né? Eu opero no Aconcagua, que é a montanha mais alta das Américas, e acho que dá pra usar o exemplo, né? Não sei na mesma montanha. Mas eu já tive gente que me contatou, que não era cliente da Aventura Alpina, e falou assim, André, quero subir o Aconcagua. Falei, tá, legal. O que você tem de experiência em montanhas aqui no Brasil? Ah, nunca fiz nada. Falei, opa. Então, assim, você tá querendo ir direto pra montanha mais alta. Então, eu não pego. Eu não acho legal isso. Mas tem gente que pega, entendeu? Então, a gente vai falar de Everest, o cara vai pagar, $80 mil pra ir pro Everest. Então, às vezes, uma agência lá no Nepal, o cara olha isso e fala, vamos lá, se você fizer cume e não fizer, isso é um problema seu, não é meu, né?
Então, enfim. Mas você teve uma expedição em Alpamayo no Peru, que você foi em 5 jundiaenses, só 2 que subiram? Jundiaenses éramos em 2 e tinham mais 3 pessoas, além da equipe, né, de suporte, porteadores, cozinheiros e tudo. Esses outros 3, eles não eram jundiaenses, eram um de São Paulo, outro de Vitória da Conquista, na Bahia, e outro de Campinas. E eles não conseguiram subir? Não conseguiram subir, assim, alguns ali tinham pouca vivência em alta montanha, então quando começaram a sentir diferença de rendimento, já falaram, puxa, não tô legal. Talvez até poderiam ter tentado um acampamento a mais, enfim, mas optaram por descer. E quando eles descem sozinho? Não, Você desce junto? Se tá na expedição da Aventura Alpina, eu separo um porteador ou um outro guia para descer com ele em segurança de volta, né? Porque sozinho... Perigoso. Do ponto que eles desistiram para o acampamento base, eram 2 dias caminhando. Não dá. Então não dá para ir sozinho, né? Tinha que ter um suporte. E teve um outro, né, participante que ele tentou o máximo que deu, chegou quase até o último acampamento de 5.300, mas realmente não estava aclimatando bem ali o processo dele. Então ele já estava sem dormir há uns 5 dias, já estava sem apetite, estava sem comer há 1 dia e meio, com fortíssimas dores de cabeça. Então, assim, foi uma decisão em conjunto que a gente tomou, né? Eu como guia líder e com ele. E aí a gente tomou a decisão de ele descer. Agora, se você precisa de um aeromédico aí, como é que você faz? Como é que você resgata uma pessoa que passa mal mesmo? Tá, depende da montanha que a gente tá? Então, vamos falar de Alpamayo, no Peru. Lá não tem suporte aéreo. O helicóptero mais próximo lá deve estar 2.000 quilômetros dali, de Huaraz. Então, isso, infelizmente, é um ponto risco. negativo, um risco que existe lá. Agora, se a gente falar de Aconcagua tem um helicóptero na base no início da trilha. Então, em 30 minutos, o helicóptero chega em qualquer ponto da montanha, né? Lógico, a partir dos 5.500 já não é qualquer piloto que consegue segurar o helicóptero, porque o ar é muito fino, né? O ar rarefeito. Então, ele fica muito estável, o helicóptero. Mas em tese, até o acampamento base, em 30 minutos ele já chega. Tá então, bom, mas tem médico no acampamento base? Do Aconcagua, sim. E dos Do outros? Alpamayo, não. Então. Do Alpamayo é muito mais selvagem o processo lá. Então lá, se acontece tem que ter uma evacuação a ponto da pessoa não conseguir sair andando dali, a gente vai pensar e tomar a decisão, qual é a melhor decisão ali, né? Se é possível a gente caminhar até um ponto onde vai ter um acesso por animal, né? O mula, o cavalo, alguma coisa assim. Ou até mesmo 4x4, né? Então, depende muito da situação e da montanha, como é que é a acessibilidade ali. E a situação da pessoa, da vítima, né? Como é que ela tá. Se é um caso gravíssimo de pré-morte, aí a gente tem que correr e resolver o negócio com agilidade, né? Agora, se é só um mal-estar e consegue andar, então talvez a gente qual é o né? risco? Acima de 5.000 metros, qual é o risco para a saúde da pessoa? Assim, além da falta de aclimatação. Se bem que isso mata também, né? O quê? A falta de aclimatação, o cara pode morrer. Sim, o mal agudo de montanha, né, como é chamado, ele tem níveis, né? Então, uma dor de cabeça leve, uma náusea é um estágio inicial que tá pegando fogo e ligou o alarme. Entendeu? Então, é um aviso que o teu corpo tá te dando que alguma coisa não tá legal ali. Só que esses sinais você vai ter, todo mundo vai ter. Até a pessoa mais aclimatada, o Sherpa lá mais aclimatado de todos, ele vai ter um pouco disso. É normal. A questão é isso começar a se desenvolver para um mal agudo de montanha, e aí a gente pode ter edema cerebral e edema pulmonar. Que aí sim a gente está falando de coisas gravíssimas que podem levar a um óbito, né? Então a gente tem alguns artifícios que a gente monitora isso, né? Além de visualmente, né? Que é bem óbvio, né? A pessoa, visualmente ela transparece que ela está quase morrendo, né? Aí as pessoas devem perguntar, é exatamente isso que eu vou te perguntar. Então, pra que vocês vão, hein? Eu vou chegar. Pra que isso aí me lembra uma pergunta da Time, que é uma monja budista aqui de Jundiaí, do centro budista Kadampa, que ela me perguntou, que você sobe tudo isso daí, vai ter trabalho, o que você encontra lá em cima?
Aí eu, na minha falta de sabedoria, né? Falei, cara, o que eu encontro lá em cima? Pedra e gelo. O que tem lá é pedra e gelo. Ela falou, você passa tudo... Ela fez assim, né? Você passa por tudo isso pra ver pedra e gelo? Mas daí 1 ano depois eu dei uma resposta melhor pra ela. Porque daí não é o que tem lá que interessa. Não é você chegar lá e voltar e falar, poxa, eu fiz... É o processo que você passa pra nisso, né? Então, acho que tudo na vida é assim, né? Então, Agora enfim. veja, o que a pessoa precisa fazer de atividade física para estar preparada para começar? Legal. Ela precisa estar fisicamente ativa, que seja minimamente. O que é minimamente? Vai 2, 3 vezes por semana, tem que ir numa academia ou tá fazendo alguma atividade aeróbica, enfim. Isso é o mínimo, né? Aí essa preparação generalista, né? Que eu chamo de generalista. Existe a preparação específica, que aí é ir para a montanha. E eu considero essa muito mais importante do que a generalista. Você precisa ter a vivência de montanha, saber como é caminhar 6, 7, 8 horas no dia, usar uma bota que não é tão confortável que nem o nosso tênis que a gente usa na cidade, acampar, dormir num negócio no chão, na pedra, duro, mesmo que tenha um isolante térmico, um colchãozinho, é diferente da nossa cama. Enfim, a gente perder esses luxos, pequenos luxos, né, que a gente tem na cidade, isso prepara não só fisicamente, mas principalmente mentalmente a pessoa. Para ficar 16 dias, 20 dias, no caso do Everest, a gente fala em 3 meses. E braço, como é que faz? Braço? Eu sempre falei pra você que eu não ia escalar porque eu não tenho força no braço. Mas como é que faz isso? Aí precisa ter o preparo generalista, né? Ele tem um fortalecimento, né? De braço, de ombro, enfim, de toda a parte superior. Por mais que não seja no trekking, a gente não usa muitos braços, mas a gente usa. Não usa tanto, mas usa. Quando a gente tá com os bastões, né? Se a gente usa corretamente, a gente consegue tirar 30% do impacto dos joelhos e transfere pro ombro. Então, poxa, 30% é bastante coisa. Então, se a pessoa também não tem preparo, uma hora ela acaba não usando tantos braços, fica usando que nem cego o bastão, e aí acaba podendo ter alguma lesãozinha, né, de joelho, alguma coisa assim. Então, assim, o preparo generalista de ter fortalecimento já vai ajudar. E aí, se a pessoa fala, quero escalar, quero subir o Alpamar, o Alpamar a gente está falando uma montanha, dia de cume são 400 metros de escalada vertical. Se a pessoa nunca escalou, não dá para ir para essa montanha. A gente tem alguns pré-requisitos que a gente exige da pessoa, que ela precisa ter um curso básico de escalada, ela precisa ter vivência de parede aqui no Brasil, né, de escalada tradicional, de várias cordadas, enfim, para encarar uma coisa dessa. Mas a gente sempre começa pequenininho, né, com passinho, vamos escalar, vamos fazer uma trilha na Serra do Japi aqui em Jundiaí. Depois vamos fazer uma trilha na Mantiqueira, uma trilha fácil na Mantiqueira. Depois vamos fazer uma serra fina, uma travessia de 4 dias, que é bem exigente, 4.000 de altimetria acumulada. E aí, assim vai, né? Vai ganhando... Não existe elevador, tem que pegar a escada, tem jeito. Qual é o perfil desses malucos que fazem isso com você? Olha, são pessoas que, obviamente, gostam de fazer atividades ao ar livre, né? Pessoas assim que não são bem desprendidas, assim, sabe? Porque você tá num acampamento, não é algo confortável. Você fala, puxa, com o tempo você até vai tentando se acostumando, mas falar que é confortável, não. Isso não é nunca jamais, né? Então a pessoa ela é já um pouco desprendida com relação a isso. Idade, puxa, a idade varia muito. Os meus clientes variam de uma idade assim de 30 anos a 50, mais ou menos, 55. Mas, poxa, já guiei gente com 70 anos de idade, já levei para escalar o baú, o José Júdice, que é aqui de Jundiaí, inclusive. Ele tinha, na época, ele estava com 61 anos de idade. E não foi escalar na ferrata, não. Foi escalar em via de rocha mesmo. Então, eu sempre mostro assim para um monte de gente mais jovem. Eu falo, ó, esse cara aqui tinha 61 aqui nesse vídeo. Aqui. Eu falo, meu Deus, não acredito. Então, o perfil mas basicamente é esse. Agora, qual é o perfil mental, hein? O que essa pessoa precisa ter de obstinação mental para fazer uma... Então, mental. Porque é uma atividade, o montanhismo, de uma forma geral, é uma atividade de longa duração, né, que a gente fala.
Então, assim, vai ficar 30, 40, desculpa, vai ficar 5 horas, 6, às vezes 10 horas andando no dia, um dia muito extremo, um dia de cume. Então a pessoa tem que ter um controle mental muito grande, né? De ficar repetindo ali passo, 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 passo e não ficar se perguntando, puxa, falta muito, falta pouco, quanto falta? Então eu como guia eu tento conduzir de uma forma assim que fique agradável para a pessoa, né? Fazendo algumas paradas, aí eu paro num mirante, alguma coisa e conto um pouco ali daquela formação rochosa, ou da história daquela montanha, como é que foi a conquista, enfim. Eu vou tentando conduzir de uma forma que a pessoa vai ficando mais leve esse processo, sabe? Agora, para finalizar, me fala o seguinte, qual que foi o perrengue que você falou assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui mesmo? Por que eu escolhi isso mesmo? Teve um perrengue assim que você chegou e falou, olha, a Ariadne me avisou para não vir aqui. Se você tivesse pedido para eu listar, dava para eu fazer um monte, um caderno aqui de perrengues aqui. Mas, poxa, teve um agora recente que me veio a memória agora aqui, que foi o do Alpamayo, ano passado, porque eu tinha esse grupo para guiar em julho, tinha 2 grupos para guiar, um em julho e outro em agosto, e aí eu fui em maio para, enfim, fazer em alpino solo. Então eu fui o primeiro montanhista da temporada a tentar fazer cume do Alpamayo. Então, assim, não tinha nenhum sinal de trilha na neve, no gelo, zero. Você foi zero. Desbravar. Então, assim, tenta imaginar, eu cheguei num lugar que chama Morena, né? Que Morena é quando é o fim do glaciar, né? Onde ele começa a virar pedra e areia de novo. E eu olhei para todos aqueles seracs, aquelas cravasses, falei, meu Deus, para onde eu vou agora? Eu sei que a montanha eu tô vendo ali, mas eu posso fazer a curva por aqui, enfim. Eu fiquei 3 dias tentando chegar no acampamento 1, que é o da base do Alpamayo. Primeiro dia eu fui por um caminho que depois eu fui descobrir que era o caminho certo. Só que eu parei num ponto que chama, que é uma formação bem comum em gelo, em glaciar, que chama puente. Imagina, o glaciar ele tá descendo, né? Um gelo que vou tentar ser sucinto nisso. É um grande gelo gigante que está descendo e uma hora uma parte anda mais rápido que a outra, ela descola e aí forma as cravasses. Sei. Existem cravasses de 200 metros, 300 metros de profundidade. Então você caiu naquilo lá. Acabou. Teve até um brasileiro que faleceu esse ano aqui, ano passado, lá no Peru, o Marcelo Davô, que ele caiu numa cravasse, ele foi pular a cravasse, a borda onde ele estava cedeu e ele caiu e infelizmente... um grande montanhista que faleceu no Peru. Enfim, e aí eu cheguei nessa poente, eu olhei, era uma poente que devia ter a poente é a ligação entre uma cravasse e outra. Porque o gelo, ele vai nevando, aquilo sedimenta, compacta e vira gelo. Então era uma poente que devia ter metade dessa mesa aqui de largura e de comprimento e de espessura, ela devia ter uns 40, 30 centímetros. Você olhou e falou, não vai rolar. Eu olhei e falei, não vou passar nisso. Não vai rolar, não. Só que 3 dias depois eu passei. E aí eu cheguei lá num ponto, faltando 60 metros para o acampamento alto. Só que aí cedendo o chão, porque eu estava em cima de uma cravasse, também de uma poente que estava cedendo, e uma parede vertical, eu sozinho. Falei, não. Vou voltar. Too much. Aí eu voltei. Mas é a adrenalina que move. É a adrenalina, é o desafio, é muitas outras coisas que entram aí disso. A adrenalina deixa a gente vivo, né? Ajuda a gente a ficar vivo. É, adrenalina. Porque você começa, faz um, daí você quer fazer o outro, vai fazendo o outro, e não tem parada. Bom, deixa aqui pra gente suas redes sociais, quem quer entrar nessa aventura, esse perrengue todo, gente, mas aqui é super legal. Com organização, né? Com a aventura alpina vai ser muito planejado e, enfim, com segurança, sempre. Deixa aí as suas redes sociais. Bom, a aventura alpina tem o website, né, que é www.aventuraalpina.com.br. A rede social é @aventuraalpina, tudo junto, Instagram. E o meu é @André Perlatti, com 2 T's e I de igreja no final. Tudo beleza. Junto. É isso, gente. Continua aqui conosco, jj.com.br. Até mais.